Olá, meus amigos, uma alegria muito grande. Novamente, mais uma sexta-feira juntos, dialogando hoje com Joana. Hoje é um momento muito especial. Esse trabalho nosso de sexta-feira, só uma observação, hoje como dialogando com Joana, né? Mas antes era Evangelho nos Lares. Desde o início da pandemia, me parece que agora tem quase 4 anos. E hoje é uma alegria muito grande, porque só agora conseguimos trazer aqui um conterrâneo, né, um especial, que foi amigo nosso, ainda é, né, aqui a caminho da luz de Irará, né, e hoje ele vai estar aqui. Logo mais vamos apresentá-lo. Mas antes, queremos informar os amigos da nossa oração, do nosso Vamos Orar Juntos, que também é um trabalho que a gente faz desde a época da pandemia. E que até hoje, graças a Deus, está aí, né? Trabalho que é só 30 minutos de oração, né? Fabrício gravando uma música como forma de oração, nosso irmão Marcel, que recebe a mensagem de Marta, e alguém que é sempre convidado a fazer uma meditação. Então, no próximo domingo, todos os domingos, né, das 7 às 7h30. Está aí dado o recado e vamos chamar o nosso irmão Washington, que está aqui de todas as sextas-feiras, né? Amanhã vai estar na Congeb. E agora vamos trazer aqui o nosso, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer, né? Nosso querido amigo, irmão. Vocês lembram quando Roberto Carlos apresentava Erasmo Carlos? Eis aqui meu amigo Erasmo Carlos, né? Apresentou o nosso querido Emílio, eis aqui o nosso amigo Emílio brasileiro, mora em Goiás, em Goiânia, mas é iraraense, Cearense. daqui do nosso interior. Depois a gente vai dizendo mais o que é que ele seja em mim. O importante é que ele está aqui, né, e vai nos falar sobre a mensagem também de Joana, consciência e integridade, e a segunda parte, vamos conversar sobre o novo livro que ele escreveu, né, que depois eu vou mostrar, não fiquem ansiosos, não, que está sendo meu livro até de cabeceira, né, está presente no Evangelho também. Então, meus amigos, antes da nossa oração, eu gostaria que, não é, que Emílio tivesse assim, algumas palavras iniciais, né, ele e Washington. Agradeço demais o convite do nosso querido amigo, meu querido amigo e irmão José Carlos. Abraçá-lo, que Jesus cada vez mais o abençoe. Abraçar também o nosso querido Washington, todos aqueles que fazem parte dessa família espírita iraraense, baiana e brasileira. Muito obrigado pelo carinho, pela assistência, pela receptividade e pela acolhida. Você, Muito Washington. bem. Boa noite, gente. Que massa, que bacana. Dois irmãos. Trabalhamos juntos na infância, na Mansão do Caminho. Oh, meu Deus, nós temos de história, né, Zé? Eu e Zé Carlos, rapaz, a gente sempre tem alguém aqui das antigas. São mais de 40 anos de amizade. Meu Deus! De trabalho dedicado ao bem, ao evangelho. O Emílio. Eu não quis Zé Carlos, quando já chegava, Dilton, diz o seguinte: chegou o homem da paciência. Porque Zé sempre foi mais calmo. Hoje está agitado, tá? Já era todo quieto. Emílio já é mais elétrico, sempre foi elétricozinho.
Mas hoje, gente, vamos aqui voltar ao nosso livro, né? Momentos de Consciência de Saúde, com a mensagem interessantíssima, consciência e integridade, com o nosso eletrônico da Escola Técnica Federal da Bahia, Emílio Brasileiro, pegava carona lá na ladeira. Boas épocas. Aí, ó, também Zé fez a indicação, né? Na Escola Técnica. Meu Deus, até nisso temos aproximação. Então, gente, José, quem faz a prece? Eu ou o nosso... Não, nem eu vou ter a alegria de fazer a prece eu mesmo aqui, aproveitando a presença de vocês, o nosso caro Emílio. Vamos, portanto, nesse momento, nos ligarmos ao Pai, a Deus, a Jesus, esse benfeitor da humanidade, que tem misericórdia das nossas deficiências, mas nunca perde a esperança em nossa reabilitação. Que bom, Senhor. Não somos órfãos, porque temos a Ti, temos ao Pai, para nos socorrer. Então, querido amigo, que façamos por merecer. E que a tua mensagem aqui neste trabalho, que seja uma gota no oceano, mas que seja uma gota especial. É a nossa contribuição de gratidão e reconhecimento ao teu amor, Senhor. Fica conosco, nos abençoa e abençoa as regiões da guerra, aqueles que se encontram nos hospitais, aflitos, agoniados, obsidiados, aos espíritos vingativos, doentes. Só tu mesmo, Senhor, é que pode abraçar esse acúmulo de dor da humanidade. Mas fica conosco. Ira, nosso estimado irmão, a todos que estão nos assistindo nos seus lares, em suma, Senhor, teu amor seja sempre conosco. Que assim seja. Então, meus amigos, deixa eu apresentar um pouquinho Emílio Brasileiro, para quem não conhece. Para quem não conhece, entre aspas, né? Emílio, ele está aí na frente do livro dele, né? Mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui direito. Está dando para ver, né? Tá, Zé. Os Evangelhos. Imagine. Agora, a espessura do livro. Pequenininha, né? 10 páginas. Em aramaico, né? Fora em inglês e em alemão. E outros livros, né, que ele já escreveu. Emílio Silva Falcão, brasileiro, é orador, escritor, atuante em trabalhos de assistência social e divulgador do espiritismo, com milhares de palestras proferidas no Brasil e no exterior, autor de várias obras publicadas, com milhares de exemplares distribuídos. É professor universitário, pesquisador, advogado e membro fundador da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás e da Academia de Letras de Goiânia. Possui pós-doutorado em Ciências da Religião, doutorado em Direito e mestrado em Ciências da Educação. E uma coisa que ele não botou, que eu me ouso a dizer, e é também do A Caminho da Luz, Centro Espírita de Irará, né?
que passou pela juventude. Há pouco falávamos que na juventude, né, a gente estudava o livro nos bastidores da obsessão de Filomeno de Miranda. Ele, as irmãs, Gianete, Gel, Gracinha, eram os jovens antigamente do A Caminho da Luz. Então, foi um companheiro aqui, militante da nossa casa há muito tempo, e também foi eletrônico, como disse o Washington, na escola técnica, né? E também é, assim, um irmão, né? Assim, de todos nós, né? Que nos dá atenção na sua simplicidade, os títulos, né? Que ele tem, ele entrega a Deus, né? E continua, né? Sempre o irmão que ele sempre foi. Então, que Deus o abençoe nesta noite. Ele vai nos falar hoje sobre consciência e integridade, e na segunda parte, né, eu pedi a ele que falasse um pouco desse novo livro que ele escreveu, Tratado dos Evangelhos. Então, eu vou deixar, né, Washington, ele sozinho aí na tela, para ele ficar mais à vontade, e a gente vai ficar de camarote. Beleza, Mário. Muito bem. Aqui na citação, vibração. Que Deus abençoe. Até mais. Boa sorte, Mídia. Muita paz. Obrigado. Eu vendo a alegria do Washington e lembro da mesma alegria, do mesmo sorriso, da mesma pureza da alma de muitos anos atrás. Que Deus abençoe. Muito bom isso, né? E evidente é que o A Caminho da Luz nos ensinou a orar, nos ensinou a estudar, nos deu a motivação, é a raiz, é a base do conhecimento doutrinário que nós adquirimos. Então, que os benfeitores amigos, agora o nosso querido o tio José Rafael, tio Elísio, tio Peixe, os irmãos desencarnados, né? Mentores espirituais agora, incluindo o irmão Estrela, Aimoré, João da Costa Silveira, né? Uma plena de espíritos que ajudam esse país, nos socorrem na Bahia, e especialmente no sertão baiano, Irará, Serrinha, Coração de Maria, toda essa região, Riachão do Jacuípe. Então é muito bom a gente perceber essa energia presente. Uma certa feita, dando passe num paciente, eu senti a presença do irmão Aimoré e contei para ele, falou, vê de longe essa assistência, né? Então, as nossas reuniões mediúnicas, doutrinárias, as reuniões da juventude, as atividades assistenciais, a campanha do quilo, tudo isso remonta e forma a nossa base cristã, a nossa base de alegria por sermos espíritas. As nossas viagens, os poemas recitados lá em Serrinha, os encontros, e que Deus abençoe todos aqueles nossos irmãos, o nosso Peixinho, o nosso André, que está em Salvador, presidindo, organizando o nosso movimento espírita estadual. Então, um momento de muita alegria, de muita satisfação, e também de podermos, de algum modo, trabalhar o texto da nossa querida benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que a todos nós está presente, nos dando alegria, motivação, especialmente por intermédio de Divaldo Franco, nosso tio Di. Então, onde ele estiver, que ele receba o nosso abraço, e ele também está lendo o Tratado dos Evangelhos e divulgando também o trabalho. Fico muito feliz com isso, com essa acolhida, com essa receptividade. Como sempre, Joana de Ângeles nos traz um texto profundo,
falando de consciência e integridade. Joana é uma psicóloga natural, é uma psicóloga que sabe ler o espírito, que sabe perceber a alma como ninguém. Então ela diz que a criatura que busca a integridade, o estado de equilíbrio moral em toda a sua amplitude, já adquiriu a consciência de si mesma, havendo logrado o amadurecimento psicológico resultante da observância correta das leis da vida. Ou seja, o espírito já saiu do seu estado de ignorância, de simplicidade proveniente da ignorância, mas agora acorda para uma consciência moral. Essa consciência é moral. Até porque existe a consciência material e a consciência moral. Os animais têm consciência, mas de natureza material. Têm inteligência, mas de natureza material. Enquanto que o espírito tem consciência material e moral, inteligência moral e também material, evidente. Então, buscar essa integridade é um processo evolutivo que Joana nos relata, que passa pelas encarnações. A cada nova encarnação, o espírito acorda e vai desenvolvendo valores para poder compreender melhor o nosso Pai. Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos como é que faria para que pudéssemos entender a natureza de Deus, e os espíritos respondem no Livro dos Espíritos que falta-nos ainda para isso um atributos que nos levariam a conhecer melhor o nosso Pai. E provavelmente um desses atributos seria uma integridade consciencial que avança para uma integridade divina. Sócrates e Platão já falavam muito sobre isso. Falava sobre a consciência. E Allan Kardec, quando pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem na consciência. Então, à medida que essa consciência vai se dilatando por intermédio da evolução intelectual e moral, e o que é evolução intelectual? Conhecimento. E o que é evolução moral? Amor. Evolução moral significa amor. Quanto mais o espírito ama, mais evoluído moralmente ele se encontra. Enquanto que a evolução intelectual está voltada às informações, ao conhecimento que nos liberta da ignorância. A integridade consiste em percebermos essa necessidade de conhecermos melhor o espírito, a nossa natureza, nos conhecermos melhores e nos conhecermos melhor de forma que possamos desenvolver esse conhecimento em relação ao outro, até chegarmos no nível de amar o outro como nós nos amamos. Por isso, a necessidade do autoconhecimento, a necessidade da instrução permanente e a necessidade do espírito de beber da fonte do amor para amar cada vez mais. E chegarmos ao nível de amor e amarmos ao nosso Pai com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Evidente que também a dor faz parte do processo evolutivo para sairmos de um nível de evolução e adentrarmos um nível mais avançado. Quase sempre nós temos que, de algum modo, superar o antissistema, o que o Pietro Baldi chamava de antissistema, ou seja, os atavismos que nos prende ainda à natureza animal. Lá na frente, mais adiante no texto da obra, em seu capítulo 17, é muito interessante quando Joana diz assim: os verdadeiros triunfadores agigantam-se nas pequenas coisas, enobrecendo-se nos labores de significado inexpressivo, sem os quais ruem as grandiosas construções e tornam-se prejudicados e impraticáveis
os complexos projetos. Ou seja, quem não sabe fazer bem as pequenas coisas, é evidente que terá dificuldade de fazer as grandes coisas. Muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas, mas precisamos, de algum modo, sermos grandes nas pequenas coisas. E como é que nós podemos ser grandes nas pequenas coisas? Fazendo tudo com amor. Com amor. Uma vez, um consultor de seguro nos perguntou: qual é a coisa mais importante? Ele pensou que eu fosse dizer a saúde, ou a família, ou a religião. E eu disse a ele: o tempo. O tempo é a coisa mais importante. É tão importante que, para que o nosso Pai Celeste pudesse criar mundos materiais, corpóreos, e mundos extracorpóreos, ele precisou de um pano de fundo, assim como o pintor precisa de uma tela para pintar o seu quadro. E a tela de Deus é a eternidade. Existem 2 níveis de eternidades. A eternidade transcendente, que é a eternidade do Pai, não tem começo e nem fim, e a eternidade imanente, que é a eternidade que Ele criou, para poder, a partir dela, criar todas as coisas. Por isso que o tempo é muito importante. É dentro da administração do tempo que nós compomos nossa evolução. Por isso que o aproveitamento do tempo vai nos possibilitar saúde, convivência com a família. E quando eu disse isso para ele, ele falou: pois é, eu levanto de manhã, meus 2 filhos pequenos estão dormindo, chego em casa à noite, eles continuam dormindo. Ou seja, não dá assistência, porque se preocupa diuturnamente com as atividades profissionais. Então, sabemos cuidar do tempo. É uma sabedoria. Em cima do tempo, nós vamos administrar as nossas ocupações. E tudo consiste em dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Cuidarmos dos deveres materiais e dos deveres espirituais. E dentro dos deveres materiais, também praticarmos os deveres espirituais. E Joana fala da questão do dever também nesse texto. Por isso que precisamos ser grandiosos no sentido de amar as pequenas coisas. Varrer uma casa pode ser uma atitude muito singela, mas varrer uma casa transformando a vassoura no ingrediente de amor não está mais varrendo uma casa. Nós estaremos dando passe nessa casa, limpando a casa de energias negativas e dando a essa casa, transformando essa casa com energias positivas, com amor. Varrer a casa, varrer a rua, limpar. Não importa o trabalho, por mais singelo que seja, com amor, ele se santifica. E nós temos aí um resultado eficaz. Tudo que é feito com amor tem resultado eficaz. Porque o trabalho, ele renova o espírito. O trabalho é fundamental, existe uma lei moral que é a lei do trabalho, mas também o trabalho é todo o tempo útil que se ocupa no benefício da evolução do espírito. Na física, trabalho é igual a força vezes aceleração. Mas na vida espiritual, o trabalho é tudo que se faz com conhecimento e com amor. Não é? O amor santifica. Antes de Jesus, a cruz era o madeiro infame que condenava os piores criminosos de Roma. Depois que o amor foi crucificado, a cruz se transformou em redenção, símbolo do sagrado, símbolo do mais. Teve um homem que diz assim: eu, quando vejo uma cruz, não vejo uma cruz, eu vejo o sinal de mais. Ela vem para nos dar mais oportunidades para a evolução, mesmo diante da dor. Então, Joana fala do cumprimento do dever. E fala da necessidade de cada vez mais nos elevarmos acima da matéria. Né? E também fala que o verdadeiro triunfo é o triunfo sobre nós mesmos. Evidente, a cada mudança, a cada renovação de nível espiritual.
E tudo começa com a simplicidade. Através da simplicidade, nós vamos administrando bem o nosso tempo. Não basta só acertarmos, precisamos errar menos. Às vezes, acertamos de um lado e erramos do outro. E a negativa vai anulando o lado positivo. Então, além de acertarmos mais, vamos errar menos. O que significa acertar mais? Respeitar os direitos do outro e errar menos. Evitar o desrespeito. O respeito é uma fundamental base para o amor. Muitas vezes alguém fala, eu amo, mas também desrespeito. Então, o amor com base no respeito, na veneração. Então, Joana, essa psicóloga do espírito, essa mestra, essa mentora maravilhosa, nos fala sobre essa necessidade de desenvolver a consciência para que o espírito aprenda a se educar de forma integral e se liberte da ignorância e do desamor. É uma reflexão. E, ao final, ela fala que o nosso mestre é o exemplo que Deus nos ofereceu para ser guia e modelo. Jesus tinha um conhecimento profundo, foi o arquiteto da Terra, com seu conhecimento científico, filosófico, e, essencialmente, ele tinha uma convivência estreita com o Pai. Jesus orava a Deus, mas também Deus orava através dele. Ele foi um canal, foi um grande médium de Deus. A integridade também, Joana diz, que vem da disciplina diante das tendências negativas, das aspirações superficiais. Precisamos perguntar por que estamos aqui nesse mundo. Nós temos deveres sagrados, e o principal deles é a evolução. E evolução, como eu disse antes, no sentido de aprendermos a raciocinar, aprendermos a aprender e aprendermos a amar. Sem possessividade. Ou seja, buscarmos o desapego diante das conquistas ou diante da nossa própria evolução. Não nos apegarmos. E Jesus disse, ao terminar uma obra, diga assim, sou apenas um servo inútil. Foi só um canal que Deus utilizou para poder passar a sua mensagem. Então, o nosso nível de evolução moral consiste em o nosso amor. Por isso que o perdão é uma compreensão com amor. O perdão resolve qualquer problema. Qualquer problema que o indivíduo possa ter, o perdão solucionará. Mas o perdão precisa do amor com paixão. Depois vem o amor em sua plenitude, o amor sublime, o amor sem cobranças, o amor sem exigências, o amor incondicional. Olharmos o outro como se estivéssemos olhando a nós mesmos, ou olhando aquilo que nós consideramos de mais sagrado. São algumas reflexões. Para falar desse trabalho, precisaríamos de muito tempo, porque cada fala dela é profunda, né? Tanto quando ela fala da origem, da conquista, do desenvolvimento, da integridade da consciência. Muitas vezes alguém pergunta o que é a consciência. Kardec perguntou o que é consciência. E Joana, no discurso, disseram, consciência é um pensamento íntimo, né? A consciência é um pensamento íntimo, mas é um elemento de identidade do espírito. E como já dizia um filósofo, psicólogo, nós somos uma consciência que ama. Somos consciências que amam. Estamos aqui para cada vez mais amar. O espírito é uma centelha divina, que é uma consciência que ama. É. Microfone, Zé. Perdão.
Eu gostaria de perguntar a Emílio sobre o livro, o que foi que o inspirou a escrever esse livro, Tratado dos Evangelhos? A resposta é simples, mas parece ser uma resposta pronta. A resposta é simples. O meu amor por Jesus. O meu amor por Jesus. Pessoas que eu conheço, dotadas de grande conhecimento, que poderiam fazer esse trabalho comentando todas as passagens dos evangelhos de forma objetiva, clara e fundamentada na doutrina espírita, poderiam ter feito esse trabalho. Mas uma vez um amigo meu, intelectual, pensador, estudioso da doutrina, me disse assim: o que fez você fazer esse trabalho foi o seu amor por Jesus. Eu queria ter esse amor e eu não tenho. Eu queria ter esse amor que você tem por Jesus. E ele falou lamentando, mas eu não tenho esse amor. Ele tem muito conhecimento, é um estudioso da doutrina espírita, mas para fazer um trabalho de estudo do Evangelho tem que ter uma identidade com Jesus. Tem que ter uma aproximação com ele. Tem que ter um compromisso com ele. Por que eu não fiz um trabalho sobre Buda? Porque eu não tenho essa proximidade com ele. Eu não tenho esse vínculo espiritual com ele. Senão eu estaria escrevendo um trabalho comentando os ensinamentos de Buda. Né? Então, o que me fez foi esse amor. Essa compreensão dessa magnitude desse espírito. Esse respeito a esse espírito. A esse amor. E ao final do livro, Zé, aí que a gente descobre que não foi o meu amor por ele que fez eu fazer esse trabalho. Foi o amor dele por mim. É o inverso. Né? No início, a gente pensava, foi o meu amor por Jesus. Não, foi o amor dele por mim. Foi o amor dele por mim. Não é? O Evangelho é o resultado do amor de Jesus por nós. Washington, você tem alguma coisa, alguma pergunta, Washington? Menino, o diodo, quando ele está polarizado do inverso, não conduz à cidade, não é, Emílio? Indo para os primórdios. Então, polarizando a nossa consciência, você fez isso aí, né? Quando você se dedica a amar algo, você citou muito bem, achei ótimo isso. Eu não amo o Buda como amo Jesus. Eu não amo Yogananda como amo Jesus, e assim por diante. Então, quando se identifica com algo, este algo te retroalimenta. Então, como foi esse processo da escrita e como foi que internamente isso foi te retroalimentando, te enriquecendo? Essa pesquisa tua. Esse trabalho durou, eu digo que durou dos 18 anos. Mas ele começou bem antes. Porque no ano 2000 nós lançamos uma obra intitulada O Livro dos Evangelhos. Levamos 3 anos, ou seja, de 1997, 96 até 1999, nós fizemos as traduções e unimos os 4 evangelhos como se fosse um só. Depois foi o momento de interpretar esse texto, esses evangelhos. E aí foi a partir de 2002, 2003. E aí de lá para cá a obra ficou pronta em 2019. De 2019 até 2023, ou 2022, aliás, a obra passou por muitas revisões. Vocês vão perceber que esse livro até gerúndio não tem. Não, o livro não tem gerúndio. Nós levamos 3 meses para tirar todo o gerúndio, para deixar o texto mais puro, mais límpido, sem o gerundismo. Né? E passou por muitas revisoras, 4 revisoras, e revisão doutrinária, revisão gramatical. Então, a pedra passou a ser lapidada por nossos irmãos que entendem bem das letras. E foi um processo. Quando terminei o livro dos Evangelhos, eu pensei, agora eu quero escrever uma obra que aprofunde o trabalho. No início, para eu sair da faixa, para entrar na faixa do Evangelho, eu li alguns livros sobre Jesus.
obras de todo tipo, de escritores materialistas, de escritores teólogos, católicos, evangélicos, espíritas. Mas aprendi uma coisa: nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem os evangelhos considerados apócrifos, que têm a sua importância em alguns momentos. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, embora não se tenha dados concretos de que eles foram os verdadeiros autores desses 4 livros, são obras que permanecerão. Então, tudo que se fizer para pesquisar esses textos, realmente está trabalhando na fonte maior. Vejamos bem. Quando Jesus partiu, os discípulos começaram a se reunir praticamente todas as noites. A tradição oral, contando as práticas, os fatos, os ensinamentos do nosso mestre. Mas aí um dia, a iniciativa foi dele. Não tenho dado concreto para isso, mas o dado é que a iniciativa foi de Pedro. O primeiro evangelho foi de Marcos, orientado por Pedro. Porque Pedro sabia que Jesus queria que se escrevesse sobre os seus fatos, ou pelo menos os principais fatos. Então, depois da tradição oral, surgiu o primeiro evangelho de Marcos, sobrinho de Pedro, a pedido de Pedro, sob a égide, a orientação de Pedro. Depois veio o evangelho de Mateus, que foi mais conduzido para os judeus para convencê-los que Jesus era o Messias. No terceiro momento, veio o evangelho de Lucas, já orientado por Paulo, estimulado por Paulo, os demais apóstolos, e com mais o ingrediente da Mãe Santíssima, de Maria de Nazaré. Mais informações. Um texto histórico, bem organizado. Lucas era um indivíduo letrado, assim como Mateus. Muito bem. Depois muito tempo depois, o Evangelho do Pão da Vida, o Evangelho de João, que escreveu já depois de certa idade. Mas aí, o detalhe. Quem escreveu verdadeiramente esses evangelhos foi Jesus. E se utilizou desses médiuns para escrever. Como é que o Mateus vai lembrar do Sermão da Montanha do jeito que está escrito lá? Dos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus é o único que trata do Sermão da Montanha de forma completa. Como é que ele memorizou isso? Como é que eles memorizaram tantos ensinamentos de Jesus se não tivessem assistência do próprio mestre? É uma boa hipótese, viu? É uma boa hipótese essa. E Jesus não apenas praticou aquelas curas. Tanto que o apóstolo João, no final do seu epílogo, diz: se fosse narrar tudo que ele fez, o mundo não caberia de livros. O próprio Jesus escolheu o que tinha que colocar ali. Por exemplo, quantas ressurreições tem nos evangelhos? 3. Da filha de Jairo, do filho da viúva da cidade de Naim e de Lázaro. De Lázaro, sim. A menina que era criança, 12 anos, uma criança, filha única. O filho da viúva da cidade de Naim era um rapaz, filho único também. E Lázaro, que era filho único de Simão, irmão de Marta e de Pedro. O único irmão de Marta e de Maria. O único varão. Então, uma criança, um jovem e um adulto. Isso não foi à toa. Para a criança, ele entrou num aposento e disse: criança, acorda. Para o jovem que estava a caminho do cemitério, disse: rapaz, levanta. E para Lázaro, que já estava sepultado, vem para fora. É uma perfeição isso. Ou seja, isso serve para nós interpretarmos de três formas, por exemplo. Diante dos maus pensamentos, acorda, desperta. Diante das más ações, as quedas morais, levanta. E diante dos hábitos perniciosos, sai do túmulo. Sai do túmulo. Fantástico, fantástico. Temos uma outra interpretação. Acorda, espírito. Criança, acorda. Acorda agora para a vida
espiritual. Sai do estágio do reino animal e desenvolva a individuação consciencial. O espírito evolui entre sucessivas caminhadas. E a mensagem é: levanta sempre. Levanta sempre. Para Deus, nada é impossível, e o processo evolutivo é assim, entre quedas e ascensões. E quando o espírito, agora, ele vai sair para fora. Quando ele chega a determinado nível, ele não precisa mais reencarnar. O túmulo de Lázaro é semelhante ao processo de evolução nos planetas, nos mundos corpóreos. Quando fecha o ciclo, vem para fora, ou seja, agora vai viver só em espírito. Agora que vai bacana! Viver em espírito. Que bacana! Não precisará mais estar no túmulo das reencarnações. É uma outra interpretação. Meu Deus! Ou seja, Jesus ressuscitou, entre aspas, o espírito não estava morto. Tanto que ele diz: Lázaro vive, a criança vive, o rapaz vive. Ou seja, como é que ele escolheu isso? Foi ele que escolheu. O Evangelho pode ser estudado matematicamente. Nada ali é por acaso. E devemos muito aos nossos irmãos católicos por terem mantido esses textos. Né? Claro que depois dos Evangelhos vem Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas e no final Apocalipse. Mas em toda a Bíblia, o que há de maior são os Evangelhos. O que há de maior é Jesus. Todo o arcabouço, se defender a ideia de Deus do Antigo Testamento e até após os Evangelhos, é apenas para realçar a grandeza desse grande Espírito, dessa luz espiritual. Sim, então, meu filho, mas Emílio, o que foi que em você isso mudou, homem de Deus? Como foi que repercutiu em tua alma? Antes que Emílio... Travou. Emílio, antes que Emílio responda, Genilson, de Serrinha, Genilson, né? Ele escreveu aqui algumas mensagens, ele não vai poder ficar ao final, porque ele está abraços com a Congeb, que vai acontecer lá em Serrinha. Amanhã. Então, ele colocou, não é? Estou com a obra e lendo devagarinho. Aqui, o Genilson é o maior divulgador do Tratado dos Evangelhos. Estamos aqui num trabalho intenso para a Congeb, cheguei agora. Mesmo assim, valeu ouvir um pouquinho o nosso querido Emílio, José Carlos de Washington. Então, a Blay pediu, vamos no final orar pela Congeb, Genilson, que você pediu, né? Mas, Emílio, dê continuidade e depois a gente vai falando de várias pessoas aqui lhe mandando mensagens. Mas continue. Genilson, receba o meu querido abraço. Genilson é um grande irmão, um irmão maior, um exemplo para nós. Né? Quando nós começamos a doutrina, Genilson já era o que ele é. Né? Um espírito nobre entre nós, nos dando o exemplo de fé, de alegria, de otimismo e de sabedoria. Né? Genilson, podemos dizer que nós amamos Genilson. Um beijo no seu coração, Genilson. Muito bem. Então, o que está escrito lá não está por um acaso. Tem razões. Agora, será que os discípulos, será que os evangelistas, será que Lucas, que nunca conheceu Jesus, será que eles sabiam disso? Claro que sabiam. Mas se não tivesse uma ação direta do Cristo, não teríamos esse evangelho. Quando Jesus foi ungido por aquela mulher em Betânia, e que teve até censura de Judas, porque não queria, o perfume era muito caro, ele disse: eu quero que em todo o evangelho esse fato seja narrado. Então ele já falava que teria que ter o evangelho escrito. Né? Ele já preconizou isso. E lógico que somente ele, Jesus, poderia passar para esses médiuns evangelistas a beleza do Sermão da Montanha, de tantos sermões, de tantos ensinamentos, porque esses discípulos não teriam memória e não teriam como escolher. Ele curou muita gente. Qual cura vai colocar ali? Jesus não só fez um paralítico andar, foram milhares de paralíticos. Nos evangelhos, tem inúmeras passagens
Uma multidão o acompanhava, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. E ele curou a todos. E ele curou a todos. E como é que ele selecionou essas curas? A cura da mulher que sofria há muitos anos de uma hemorragia. Então, foi ele que escolheu essas curas, para que essas curas pudessem ser modelos e exemplos e que nos causam uma reflexão mais profunda. Por isso que não é possível se narrar cerca de quase 2 milhões de curas. Pelos nossos cálculos, Jesus curou mais de 2 milhões de pessoas. Não foram só judeus. Judeus, galileus, samaritanos, gente que vinha de toda parte, do Egito, das cercanias da Judéia, os vizinhos da Judéia. E ele curava todos. Curava até a quem não pedia. Quando ele curou os 10 leprosos, eles não pediram. Claro que eles estavam à distância. Mas à medida que eles caminhavam, eles foram curando. Eram 10. Um só, que era galileu, não era judeu, veio agradecer. E ele perguntou, e cadê os outros 9? Né? Não foram 10? Cadê os outros 9? Então, cada mensagem que a gente tem ali foi muito bem pensada. Foi muito bem pensada. Cada cura, cada lição, muito bem pensada. É um texto cirúrgico. Não foi escrito assim, por um acaso, veio na memória, eu vou colocar, não. Teve a assistência direta do mestre. Emílio, meus amigos, o Tratado dos Evangelhos, que é um estudo dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, como ele falou, harmonizados em concordância com os princípios da doutrina espírita. Eu queria também fazer aqui uma observação de que ele dedica aos amigos e escritores da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás, da Academia Goianense de Letras, e temos aqui também um baiano muito conhecido aqui na Bahia, a André Luiz Peixinho. Né? Então, André e demais outras criaturas, mas André Luiz Peixinho é muito especial aqui para nós também. Então, queríamos, né, fazer essa observação do livro, né, meus amigos, adquiram, porque é muito especial esse livro. E, Emílio, fazendo um intervalo aqui, né, e ao mesmo tempo, quase para encerrar, muita gente aqui manda que lembra de você, né? Por exemplo, Jeanette, conhece Gel? Né? Emílio, um grande abraço, sempre lembramos do seu dinamismo aqui no A Caminho da Luz, especialmente na Juventude Espírita Firmino de Freitas, em nome da nossa juventude. O entusiasmo de Gel nos contagiou a todos. Gel e Gracinha foram os anjos de Deus que me introduziram no A Caminho da Luz. Graças a essas duas, nós ganhamos a alegria de estarmos ali presentes. Nosso tio Rafael, a sabedoria. Né? Nosso tio Elísio, o entusiasmo. E essas dois anjos, né? Duas asas de muita alegria, de muito otimismo e de muita pureza da alma. Elas representam pureza. Né? Então, agradeço demais, Gel, esse carinho e sempre nos contagiando a todos. Denivaldo diz: olá, confrades, boa noite a todos nós, alegria em rever aqui o nosso companheiro da evangelização. E flautistas, um detalhe, lembra, Emílio, nas apresentações festivas do A Caminho da Luz, sob a coordenação da Pró Terezinha. Que bom, Dene, que bom, nosso querido e amado Dene. Que Deus o abençoe. Já falamos uma vez por telefone. Você sempre estará aí no meu coração. Que Deus o abençoe. E a nossa querida Dida, né? Esse anjo de Deus também que nos acolheu como mãe, não é? Todos nós somos filhos queridos da Dida, né? Portanto, irmãos seus. Irmão seu.
Pois é, ele coloca aqui uma outra mensagem, que eu não entendi, né? Exatamente, prezado Emidinho, o tempo é tão importante que já temos a teoria do direito do colega, não sei esse nome, Alsune, né? Desvio produtivo do consumidor. Então, um abraço, Dene. Deixa eu ver quem mais aqui. Dalva. Olha aqui ainda a mensagem de Joanira. Lembra de Joanira, da Juventude União Joanira, um beijo para Joanira. Nossa, é a querida Joanira lá do Centro Espírita, né? Olha lá, na calçada. É minha amiga, Ainda. ela é minha amiga no Facebook. De vez em quando curte as mensagens do outro, né? Bacana. Joanira, que saudade também. E você conhece essa? Boa noite, Emídio. Emidinho, entre aspas. É tua avó, Maria José. Felicidade. Misericórdia. Querido, abraços fraternos. Nossa querida professora mestra, professora Maria José, né? Queridíssima. Um privilégio ser aluno. Continua seu aluno, professora. Né? Continua seu aluno. Que Deus a abençoe e que a sua sabedoria permaneça cada vez mais entre nós. Você lembra de Estela Vilas Boas? Mesmo de longe, sinta-se acolhido por todo povo iraraense e mídio. Você lembra dela? Estela. A querida Estela. Que bom, Estela. Recomendações a todos os familiares, viu? Também minha amiga no Facebook. Nossa, aí também. Acompanha aí, gente, o nosso Instagram também. É coisa recente, né? Coisa recente que minha esposa Marisley criou para poder divulgar o Tratado dos Evangelhos, né? E por falar na Marisley, um dia eu recebi um e-mail do Divaldo. Ele recebeu o livro, né, Washington, disse assim: recebi seu livro e comecei a ler. Gostei muito da apresentação da sua esposa. Abrace-a. Gente, era 3h30 da madrugada. E aí, acorda ou não acorda, mulher? Chegava perto, eu vou acordar. Aí voltava o computador, via o texto, tem que acordar. Acorda ou não acorda, até que acordei. Quando eu falei, Marisley, você precisa ver que o Divaldo falou do seu texto, do tratado. A mulher deu um pulo quando eu vi já estava para ver o que o Divaldo havia falado. E realmente, a apresentação dela é uma introdução à obra, né? Ela faz um resumo de cada capítulo, né? Então eu digo a você, compre a apresentação da Marisley e leve o livro de brinde. Gostei, bacana. Tinha que parar. Denivaldo colocou algo mais aqui. Eu tenho uma inquietação com relação à fidelização dos fatos ocorridos na vida de Jesus com a oralidade e as transcrições pelos vernáculos. Denivaldo colocou essa mensagem. E queremos agradecer a todos que estão aqui, não vai dar para a gente falar o nome, né? Veríssimo Ribeiro, que também é advogado, Nogueira, Wilson, a Vânia Castro Tavares de Salvador, temos a Maria Helena Emílio, que é lá de Portugal, né? Que está lá também te assistindo. O Washington conhece também, Dona Maria Helena. Alexandre, né, que é lá do Recife, nosso estimado Alexandre. Né? Alexandre também é da sua área, né? Ele é juiz de direito lá de Recife. Meus amigos, já falei quase de todos, Ivonice, Suzarte, Leão. Ô Zé, deixa a gente falar a questão do Donizete aí, a inquietação dele, dos vernáculos. Ah, sim. Deixa eu me responder. Sim, eu tenho uma inquietação. Fale sobre essa mensagem aqui de Denivaldo. Quando eu comecei a estudar os evangelhos e a entender que o que está ali tem uma razão de ser, parei de duvidar. Parei de duvidar. Se deve estudar os evangelhos com amor no coração, para perceber o amor que está ali.
Porque, como dizia o apóstolo Paulo, a letra mata e o espírito vivifica por causa do amor. Temos que buscar e encontrar o amor em tudo que está ali nas narrativas. Nas narrativas. Saímos um pouco da racionalidade e entramos no aprendizado pela sensação, pelo amor que Jesus nos passa. Então, evidente que tem trechos ali que poderiam ser escritos de uma forma ou de outra, mas nada ali prejudica a mensagem de amor do nosso mestre. Então, foi um trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Eu quero mandar também um abraço aí para quem está em Portugal. Eu tirei os gerúndios, então os portugueses não usam gerúndio, já pensando em Portugal. Foi uma homenagem aos portugueses. Eles lá não tem gerúndio. Quem gosta de gerúndio é o inglês, né? Mas eu tirei, então está muito bem. Né? Já tem livro lá em Portugal. Uma amiga nossa, professora da Universidade Lusófona do Porto, a doutora que coordena vários mestrados, né? E ela já está lendo esse livro, o doutor Antônio Teodoro também está lendo essa obra também, em Portugal, Espanha, no Brasil todo, em todos os estados, né? Vocês podem adquirir através das plataformas, né? Então, a doutora Alcina, que pegou o livro e está muito feliz em ler essa obra. E realmente você falou uma coisa importante, introduzir o livro para o culto do Evangelho no Lar, né? Ou seja, um episódio por semana. A obra é volumosa, mas um episódio por semana, daqui a pouco a gente já leu a obra toda. Passa rápido. Pois é. Pronto. Esperamos contactar com você outras vezes para vir aqui no nosso trabalho e lhe agradecer. Foi uma alegria muito grande, né, tê-lo aqui conosco. E se o tempo desse, mas o tempo não dá, porque são muitas lembranças, né, da nossa convivência, né? Tanto aqui em Ará, quanto em Salvador, na juventude também em Aroeira. Foi que Jesus continue lhe abençoando, lhe inspirando sempre. E eu vou também pedir licença ao nosso amigo Ósimo para pedir a você as suas palavras, né, de encerramento e fazer a nossa prece final do trabalho de hoje. A palavra é com você, Mídia. Tá bem. Para você ter as suas palavras finais e fazer a nossa oração final. Não desistamos de nós e busquemos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está sempre conosco. O Mestre, que é também o nosso Senhor, nosso Rei espiritual, ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Em sua simplicidade, em sua grandeza. O apóstolo Paulo percebeu isso na estrada de Damasco. E percebeu essa majestade, essa figura majestática. E percebeu a partir dali que ele tinha que dedicar a sua vida por Jesus. Precisamos dar as nossas vidas por ele, como aconteceu com aquelas multidões que deram suas vidas no Coliseu de Roma, que nem conheceram Jesus. Aqueles romanos que deram suas vidas no Coliseu de Roma, alguns nobres, generais, mas que não queriam renunciar, não só a essa fé, mas a esse amor. Eles sentiram o amor de Jesus. Nós somos um pouco daqueles cristãos. Agora temos que dar mais ainda. Graças ao sangue dos mártires, a doutrina cristã prossegue. Temos que dar nosso sangue cada dia, nossas lágrimas de sangue a cada momento, sabendo que esse ser maravilhoso sempre estará conosco e não há aventura maior, não há alegria maior
do que sabermos que Ele confia em nós e que Ele espera de nós o melhor para entregarmos ao Pai. Senhor e querido Mestre Jesus, muito obrigado por esse momento de paz, de alegria, que o nosso irmão José Carlos nos possibilitou, o nosso irmão Washington, e todos os irmãos que aqui acompanham esse programa, essa atividade de doutrina, de pesquisa, e que está a teu serviço, Senhor. Que essas vibrações atinjam a querida Joana de Ângeles, a Divaldo Franco, toda a sua equipe de trabalho, já que todas as sextas bebemos um pouco mais da sabedoria desse Santo Espírito. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos amigos espirituais, por esse momento. Queridos amigos encarnados, desencarnados, por esse instante de paz, de alegria, de reflexão. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nosso Pai, a Mãe Santíssima, o querido irmão Estrela, e que voltemos cada vez mais em nós mesmos, buscando na integridade a iluminação da consciência. Agora e sempre, assim seja. Joana de Ângeles, Mãe dos aflitos tu és, queremos contigo poder caminhar. Tu és bondade, tu és mansidão, guarda-nos, Joana, sempre em seu coração. O teu semblante reflete a luz, luz radiante que vem de Jesus. Queremos contigo estar, doce mentora, vem nos guiar. Joana de Ângeles, Mãe dos aflitos tu és, queremos contigo poder caminhar. Tu és bondade, tu és mansidão, guarda-nos, Joana, sempre em seu coração, balsamizando as dores. Joana, sempre estás trazendo para os enfermos a tua luz, a tua paz. Joana de Ângeles, Mãe dos aflitos tu és, queremos contigo poder caminhar. Tu és bondade, tu és mansidão, guarda-nos, Joana, sempre em seu coração, guarda-nos, Joana.